Olá, estamos começando mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da TV Câmara. O nosso assunto hoje é moradores de rua. Um assunto que tem vários lados, várias faces e várias pessoas envolvidas. Para falar sobre isso, temos aqui no estúdio como convidados os vereadores Nilo Santos, o vereador Paulinho Rubim Berta, Carlos Fetti, diretor administrativo da Fundação de Assistência Social da Cidadania, e o nosso vereador Mário Manfro. Moradores de rua envolve adultos, envolve crianças, envolve muitos problemas e muitas reclamações que frequentemente chegam aqui na Câmara, mas a Câmara, a gente sabe, nunca está parada para essas situações, está sempre tentando achar alguma solução a algum problema. A questão dos moradores de rua, como a gente falava antes do início do programa, não é? Envolve situações que vêm desde a desagregação familiar, situação que envolve droga, alcoolismo, quer dizer, são várias questões. O vereador Nilo Santos também já trabalhou com a FASC, sempre por dentro da situação, não é? O vereador Paulinho Rubim Berta, sempre envolvido com causas sociais, e está com uma série de números ali que ele vai nos apresentar durante o programa. Carlos, vamos começar contigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Moradores de rua. Qual é o problema efetivo em Porto Alegre? Que não é um problema só de Porto Alegre, né? É um problema que envolve mesmo cidades pequenas atualmente. Qualquer lugar que a gente vai, a gente tem moradores de rua. Eu acho interessante até iniciar por essa questão, os índices das pessoas em situação de rua, né? Porque a gente tem uma distinção entre morador e pessoas em situação de rua. A nossa capital, como Nova York, como Hong Kong, ela tem um parâmetro muito próximo em termos das pessoas em situação de rua. Então é uma questão que eu diria assim, é um fenômeno mundial. O repertório do problema, do processo das pessoas se desvincularem das suas famílias e até acorrerem à rua, ele se dá de forma realmente com um repertório muito dinâmico. A nossa dinâmica, antigamente a gente tinha no álcool talvez o nosso principal ponto, né, dessa fronteira. E hoje diríamos que a questão do crack, sem dúvida alguma, é a grande variável que modificou muito e dificultou essa questão, né? E associado a isso, a gente pode dizer que em relação a Porto Alegre, todos devem ter observado que houve nos últimos anos uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas mesmo em situação de rua, e os próprios adultos, houve todo um trabalho para não deixar que essas pessoas ficassem utilizando de moradia viadutos pela questão da própria segurança, da questão sanitária. Então hoje, assim, até essa questão ela aflorou um pouco, e o que nós temos realmente são pessoas onde estão em situação de rua mais expostas a realmente serem percebidas pela população, né? Mas infelizmente a gente sabe que álcool e droga, principalmente o crack, que é o grande problema atualmente, também existem pessoas que têm esse problema, mas que ainda estão em suas casas, em suas famílias. O que leva, o que faz, como é que chega uma pessoa em situação de morar na rua? Olha, me parece que associada a essa questão, o álcool, drogas principalmente, a questão da própria... Tem pessoas que estão em situação de rua hoje porque tem um problema de não poderem voltar para a sua comunidade, né, por problema de segurança mesmo. Então, isso tudo são fatores que somados, eles acabam gerando. E aí é que a gente encontra uma situação que ela é preocupante, na medida em que as pessoas acorrem à rua e perdem os seus vínculos, né, automaticamente o retorno à ressocialização, a uma vida normal, a uma própria emancipação para conseguirem voltar para a sua promoção de vida com naturalidade, dentro do que a gente preconiza que seria o ideal para para a boa convivência, até para a saúde das pessoas, acaba ficando um pouco problemático, né? Foi uma questão que o senhor levantou logo antes da gente começar a gravar, não é, vereador? A questão de... São várias faces que estão envolvidas nesse problema, não é? Quer dizer, como o Carlos colocou agora, né? Quer dizer, álcool e droga, mas tem a situação anterior. Sem dúvida nenhuma, as variáveis são muitas, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os companheiros de programa, aos espectadores. Realmente são muitas as variáveis que envolvem esse problema. O problema é conhecido, é visível, como foi bem colocado, agora mais ainda, porque a maioria saíram debaixo do viaduto para ir para as igrejas, para ir para as calçadas. Eu acho importante nós focarmos também no que pode ser feito nesse sentido, né? Porque o problema está aí, está colocado, é um problema mundial, como foi bem colocado também. Torno a dizer, são muitas as variáveis que levam uma pessoa a sair de casa, a destruição da família, né, os laços familiares, e
uma coisa que é visível é que o tempo que essa pessoa permanece na rua é diretamente proporcional ou inversamente proporcional à chance de uma ressocialização. Quanto mais tempo a pessoa permanecer na rua, permanecer desvinculada de qualquer compromisso, é mais difícil reinserir essa pessoa na sociedade. Então, acho que é um problema muito grave, é um problema que realmente tem que haver investimento público, uma política pública para que haja o recenseamento foi feito em 2008, né? A pesquisa da URSS. 2008, né? Que 1.200, aproximadamente 1.200 pessoas nessa situação. E acho que, tendo cadastrado essas pessoas, tem que fazer um trabalho primeiro de convencimento, né? De que essas pessoas podem sair da rua, convencer essas pessoas mesmo a saírem dessa situação, que não é muito fácil. Falando assim, um aspecto bem particular, perto do meu consultório tem 4, 5 moradores de rua, que a gente, quando eles não estão alcoolizados ou drogados, a gente consegue conversar. Então a gente busca informações, e realmente aquelas pessoas não querem sair. Os 4 ali, nenhum, eles não querem sair dali porque eles vivem uma vida sem compromisso, vivem. Só que aí vem um problema que eu julgo também, claro, se fala no direito que a pessoa tem de permanecer, mas o direito de um termina onde começa a atrapalhar o direito do outro. E essas pessoas dormem embaixo da janela do salão de beleza, que de manhã tem que fazer praticamente uma desinfecção. Então, é realmente um assunto bastante complexo, acho que vem bem a calhar esse programa, e vem bem a calhar, vereador Nilo, a sua preocupação em formar uma comissão especial para tratar desse assunto. Aproveitar a fala do vereador Manfro. Na realidade, vereador Manfro, essas pessoas que estão na rua hoje, elas estão doentes. Elas necessitam de uma assistência. Alguns estão doentes fisicamente e doentes espiritualmente. E não se trata dessas pessoas na rua. É impossível recuperar uma pessoa mantendo ela na rua. O direito de ir e vir, que muitas pessoas pregam isso como se fosse algo que valesse para todos. O direito de ir e vir vale para as pessoas que estão em boas condições físicas. De discernimento. Tem discernimento. Porque o Estado tem o dever de proteger as pessoas, proteger o cidadão. E ninguém que esteja morando debaixo de uma ponte ou morando numa calçada em pleno inverno está protegido. Está completamente desprotegido. Necessita, sim, do atendimento do governo. E isso não se faz levando sopa na madrugada, não se faz levando cobertor. Por isso eu aproveito essa oportunidade para fazer um apelo às ONGs que trabalham, para que as ONGs sentem com a FASC. As ONGs precisam entender que no momento que estão levando sopa quente na madrugada, estão dizendo o que para as pessoas? Não voltem para suas famílias, permaneçam na rua, não precisam obedecer às leis, permaneçam aí porque eu estarei cuidando de vocês. Em nome de um amor. O amor nem sempre é alcançar um prato de comida. O amor muitas vezes é não dar o prato de comida para fazer com que essa pessoa procure o que a prefeitura oferece, o que o governo oferece. Porque o governo oferece. Tem os albergues, tem a estrutura do governo, trabalha com atendimento de assistente social, psicólogo, tem uma rede montada para tentar identificar de onde veio essa pessoa. No momento que a ONG oferece o prato de comida, oferece o cobertor, oferece banquetes na madrugada, está afastando essas pessoas do atendimento público. Afastando do atendimento público, está afastando da história dessa pessoa, da raiz dessa pessoa, da comunidade dessa pessoa. Então, essa comissão especial, ela visa exatamente isso. Buscar as ONGs, o Ministério Público, porque nós precisamos nos unir para nós entendermos melhor o que é esse direito de ir e vir. O direito de ir e vir, uma criança de 10 anos, 11 anos, vivendo na rua, direito de ir e vir? Não, me desculpe, isso não é direito de ir e vir. Isso é abandono, com uma desculpa para dar uma aliviada na mente, de que, em nome do amor, nós deixamos fazer o que quer. Não. O pai ama e disciplina o seu filho. E essas pessoas estão precisando exatamente do que? De disciplina. Elas perderam
Elas perderam a disciplina para a sua vida. Se afastaram da sua família, se afastaram exatamente do pai e a mãe, se afastaram dos avós, as pessoas com que elas se identificavam mais e as pessoas que elas ouviam. Não ouve mais pai, não ouve mais mãe. Vão ouvir quem? O Hélio, o seu Hélio? Não respeito mais pai, não respeito mãe, não respeito avós. Vão respeitar quem? Um Carlos? Um vereador? Não, o lugar das pessoas é exatamente nas suas comunidades. E é para isso que precisamos trabalhar. Vereador Paulinho, o senhor está Se ansioso? me permite, Sim, eu quero claro. concordar aqui com o vereador Nilo, mas eu quero colocar dessa forma, vereador. Realmente é o seguinte, o grande problema começa lá dentro da família, que muitas vezes está desagregada, desestruturada, sem condições de permanecer unida. Então eu acho que a solução também começa por aí. Eu quero concordar com o senhor 100% na questão de alcançar um prato de comida, uma roupa na esquina e tal, que isso só faz aumentar as dificuldades e os problemas que tem. Tem um programa agora no Conjunto Residencial Rubem Berta, implantado lá por uma associação de moradores, que é um restaurante escola, aonde lá é servido uma alimentação a R$1, preço simbólico, que não paga, mas é agregado a esse R$1, a essa alimentação que é feita lá, cursos profissionalizantes. E a busca daquela comunidade agora é para que tenha uma estrutura médica, vamos dizer, terapêutica ali, junto para conduzir, mas conduzir com a família. Porque tratar de um morador de rua, que muitas vezes é um drogado, trata dele, não trata da família, ele volta para a família, daqui a pouco ele está de volta no centro da cidade ou em outros locais. Então nós temos que juntar a família nesse caminho. O morador de rua, a família, e procurar agregar tudo o que nós pudermos no sentido de estruturar todo esse sistema aí para poder ter resultado. Senão nós só estamos adiando a dificuldade, nós não estamos resolvendo a dificuldade. Então eu acho que é por aí. E a FASC tem sido companheira nessa história, aí, lá no restaurante escola lá, ajudando a encaminhar essas soluções. Parte das soluções está lá dentro da vila, realmente está dentro da família. Juntando, organizando, estruturando e fazendo com que essa pessoa tenha uma autoestima recuperada. Se profissionalizando para poder enfrentar o mercado de trabalho. A gente chega mais ou menos a um consenso aqui em perceber que, já é sabido, né? O morador de rua tem um problema de ruptura social com a sua família. Isso o leva para aquela situação de estar na rua, né? Só que aí ele começa a viver problemas e a causar problemas, né? São duas questões. Só que também a gente esbarra, eu digo de modo geral, a sociedade, a comunidade ou qualquer órgão, né, quer dizer, nas questões legais, não é? São questões que regem a vida de todos, de uma certa forma, todos são iguais perante a lei, e aí? E se tu me permites, Zé, eu Sim. quero contar uma história, uma passagem minha na FASC, que durou exatamente 8 meses. E eu conheço bem o motivo da minha queda. E esse é o momento oportuno. Nós tentamos montar um programa, um projeto na FASC, denominado Projeto Resgate, onde seria feito um trabalho de convencimento, primeiro passo, trabalho de convencimento, porque muitas pessoas que estão na rua hoje querem sair. Muitas querem sair. Claro que sim. Mas não acham a porta de saída. Falta a porta de saída. É muita confusão na cabeça dessas pessoas. Muitos não voltam para casa porque deve para o traficante lá na vila lá, e não pode retornar. Também. Outros porque brigaram com a mãe e acham que a mãe não vai mais perdoar. Se afastou. E é assim, muitas vezes nós que nos relacionamos com as pessoas, muitas vezes deixamos de falar com a pessoa achando que a pessoa está extremamente magoada, e depois passa um tempo, a gente vai conversar, a pessoa só estava aguardando uma aproximação. E muitos saem porque romperam com a família e tem vergonha. E esse projeto Resgate, quando eu assumi a FASC, eu entrei naquela expectativa, eu pensei, bom, é para resolver. Essa era a minha expectativa. É para resolver. Porque o discurso qual é? O discurso é que o maior patrimônio de uma cidade é o seu povo. E parte do nosso patrimônio está vivendo debaixo dos viadutos, atirado nas calçadas. Não, porque... E eu ouvia falar das ONGs, ouvia falar de Conselho Municipal de Assistência Social. Oh, que bela estrutura, vamos resolver o problema. Então locamos um prédio, onde nesse prédio, ali no Belém Velho, do Círculo Operário, nós faríamos um trabalho de retirada desses moradores de rua, o convencimento, que sair, nós levaríamos para lá,
tinha conseguido já voluntariamente professor de música, professor de dança, professor de teatro, uma marcenaria para poder ensinar as pessoas a trabalhar. E já tinha sentado, inclusive, com o Cine, para que o Cine, então, pudesse nos prestigiar nesse trabalho, providenciando algumas vagas voltadas mais para esse público. E eu tomei laço do Conselho Municipal de Assistência Social. E partidos de oposição se envolveram e partidos de oposição foram contra. E esse projeto visava o quê? Caiu dentro da casa, um assistente social já ia buscar a família dessa pessoa. Era um grupo enorme que iria trabalhar. Iria fazer contato com essa família para saber o que aconteceu. Porque passava fome em casa. Vamos para o Cine porque nós vamos providenciar encaminhamento para o trabalho. E nós vamos cuidar de uma forma carinhosa isso tudo. E lá dentro atendimento psicológico, atendimento médico, eles teriam lá, de psiquiatra. E eu comecei a tomar laço por causa disso. E partidos de oposição então começaram a bater. E voltaram o foco para a despesa. A alocação era de R$15 mil, 22 hectares locados. Nós teríamos condições de fazer um atendimento lá porque lá nós locamos era cama, mesa e banho. Nós locamos com tudo, com cozinha industrial montada, pratos, talheres, lençol, cobertor. Eles ficariam lá, seria uma espécie de casa de passagem, que hoje nem o Conselho Tutelar tem uma casa de passagem. O Conselho Tutelar, se pegar uma criança à meia-noite, vai deixar dormindo no banco lá do Conselho Tutelar, por quê? Porque não tem vagas para receber essas crianças. E lá serviria também como uma casa de passagem para o Conselho Tutelar utilizar também como uma espécie de casa de trânsito ali. E a política nos destruiu esse projeto. E o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente aprovaram o projeto. E dali uma semana tomaram uma pressão de partidos políticos e eles foram lá e revogaram a decisão deles. Decidiram não apoiar mais o projeto. Em questão de uma semana. Então é muito discurso. E daí sim surgiu a ideia de nós formarmos essa comissão especial, porque nós precisamos do apoio do Ministério Público, nós precisamos do apoio da sociedade civil organizada, nós não podemos mais deixar a FASC dependendo apenas do Conselho Municipal de Assistência Social, porque a FASC ela é extremamente limitada. Projeto da FASC precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Dependendo quem estiver à frente do Conselho Municipal de Assistência Social, que está muitas vezes partidarizado, o projeto não pode ser executado. Tem algumas questões que eu acho que tem que estar acima das questões partidárias. Essa é uma. A questão da saúde, que eu sou bastante envolvido, também é outra. E realmente, nesse sentido, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal da Criança de Assistência Social, muitas vezes, talvez até no afã de ajudar, mas daqui a um pouco sofre uma pressão, são mais vulneráveis. Por isso que eu lhe elogiei na iniciativa de formar essa comissão especial, porque eu acho que realmente é um assunto muito, muito importante e multifacetado, como você falaste, porque tem causas sociais, tem um monte de coisa envolvida. Agora, muito importante, Nilo, só colocar o seguinte: eu sou uma pessoa que eu te confesso a todos, que eu tenho dificuldade de aceitar essa colocação assim, nós não devemos ir embaixo do viaduto dar eu sei, pela minha formação, eu faço muita filantropia, enfim, claro que, sendo racional, eu entendo a tua colocação. Agora, mais ainda eu entenderia se realmente o governo, o município, e eu não estou falando deste governo, estou falando do governo como Estado, tivesse condições realmente de acolher a todas essas pessoas que estão na rua. E a gente sabe que isso também não é verdadeiro. Não há esse número de vaga nos albergues, enfim. Então, que se crie isso, né? Porque tem uma frase que me chama muita atenção: quem tem fome não pode esperar. E essa pessoa que está embaixo do viaduto está com fome, ela está com frio, é muito bem-vindo um cobertor, é muito claro que aí se nós pensarmos, mas daí ela vai ficar, incentiva. Mas também se ela for procurar, ou se for, às vezes ela não vai encontrar o local adequado, não vai encontrar a vaga. Então, torno a dizer, como todos os problemas, esse é muito complexo. Acho que nós temos que investir mais
investir em termos de investimentos de dinheiro mesmo, na saúde e no ser humano. Acho que, sem dúvida, é o discurso de todos os governos, né? Mas é de todos os partidos. Mas saúde e o ser humano, eles são muito importantes, normalmente, em épocas de eleição. Aí torna a coisa mais importante. Depois, é inadmissível que se invista tão pouco na área de saúde como se investe, que se invista tão pouco no ser humano como se investe. E tem tantos outros investimentos, né, em coisas muito menos importantes do que isso. Eu concordo, tenho dificuldade isso me fere um pouco quando não leva o prato de comida, não leva o cobertor, mas entendo as tuas razões e mais uma vez te parabenizo por ter sugerido essa criação dessa frente. Eu gostaria, inclusive, não sou membro oficial, mas de acompanhar junto contigo. Até assim, o primeiro ponto que eu acho importante a gente saudar uma discussão tão boa por pessoas que estão tão inseridas, são militantes realmente da sociedade, né? Os vereadores, tanto o vereador Manfro, o vereador Paulinho, o vereador Nilo, que presidiu a FASC, né? E tem realmente uma visão contextualizada do processo todo. Eu gostaria de fazer algumas colocações que eu acho importante até para fomentar um pouco a própria comissão. Eu acho que é importantíssimo que haja uma valorização do processo da assistência social. Os senhores sabem que a educação tem percentual garantido constitucionalmente, a saúde tem percentual. A assistência social fez as conferências, realizou no ano de 2009, as conferências tanto municipais, estadual e nacional. E essas conferências elas apontaram tanto as conferências de Estado quanto a nacional para que o percentual da assistência aumentasse para o patamar de 5%. Hoje, para os senhores terem ideia, assim, a gente vê o grande esforço que foi feito, principalmente em relação à política do tratamento da criança, né? Até a nossa área técnica teve um trabalho, o diretor Mauro Vargas, que nos acompanha também, um trabalho muito consistente junto com a primeira gestão do prefeito Fogaça na questão da criança, do Ação Rua, que foi um programa muito importante, especializado no foco da criança e do adolescente, que eu acho que a gente tem um dever assim primário de atendimento nessa demanda. Agora, nós queríamos muito fazer uma colocação que o Sistema Único da Assistência Social, que é um sistema novo, é um plano decenal que foi viabilizado a partir de dezembro de 2004, do qual já passamos aí um tempo bem significativo. E nós estamos com referenciamento hoje. Porto Alegre está passando por uma mudança. Eu gostaria muito que os senhores acompanhassem isso, até a nosso pedido, junto com o Conselho da Assistência, que o vereador Nilo também colocou. Em alguns momentos, ao invés de ser uma relação de parceria, ela se transformou numa relação adversarial. Né? Isso é presente, é fato. A gente já teve algumas demandas até que chegaram no Ministério Público por conta de uma dificuldade muito grande de interlocução. Mas eu acho que é uma questão de maturidade também. O Conselho ele teve uma reformulação muito boa. Existe sim hoje uma presidente que está envolvida realmente da comunidade da Cruzeiro, né, a Josiane Cardoso. Temos um Conselho que tem 45 membros. É um Conselho que o governo tinha uma participação até pequena, aumentou muito a participação governamental. São 45 conselheiros no total, sendo 23 da sociedade civil e 22 de governo, considerando como governo duas representações da Câmara Municipal, inclusive. E hoje nós estamos assim com uma representação de governo que não baixa de 16 a 18 conselheiros por reunião, o que realmente qualifica. E acho que é um processo que vem num crescente. Esse ordenamento, até eu estava com contato com o nosso presidente Kevin, o vereador Kevin Krieger, que aceitou o desafio, o vereador Nilo também, de pegar a presidência da FASC, né, e nós o acompanhamos na gestão da área administrativa. E eu diria o seguinte, nós temos como acompanhar que os orçamentos da assistência social nos últimos anos é notório o crescimento de 89 milhões, foi para 105 milhões, há projeção para 2011 de algo como 130, quer dizer, na verdade são números ainda que estão passando pela aprovação do orçamento geral da Prefeitura, que vão vir à Câmara Municipal. O Conselho da Assistência, como conselho que é deliberativo sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Assistência, ele tem que se envolver. Nós propusemos, até porque a lei do orçamento, a LDO, ela é uma legislação que tem que passar pela Câmara, pelo aval da Câmara, pela consideração, e acho que essa comissão é muito oportuna para que mesmo na Comissão de Finanças e Orçamento, o Conselho também possa participar um pouco, sugerindo e realmente tendo esse olhar que o senhor bem, vereador, coloca, vereador Manfro, essa questão da importância que é ter uma ótica em relação à assistência social como uma das questões mais relevantes. Essa questão que o vereador Nilo colocou também a respeito do direito de ir e vir, né? Muitas vezes, se a pessoa não está no gozo das suas faculdades mentais, o direito do cidadão é a gente não deixá-lo
sem um respaldo, sem buscar e fazer alguma coisa. Se ele está sob efeito de drogadição, inclusive ameaçando a sua segurança e de quem está em volta, né, é uma das dificuldades que se tem da intervenção, acho que é fundamental. Diríamos assim, ó, que hoje nós estamos com, vamos ter até o final do mês de novembro, implantados em Porto Alegre, 31 equipamentos, unidades, divididos entre CRAS, Centros de Referências da Assistência Social, né, que são baseados como lastros dos nossos tradicionais centros regionais de assistência, que são nas 9 regiões da assistência social, que contemplam as 17 reuniões do orçamento participativo, e vamos ter o desdobramento desses CRAS em CREAS também, que são centros de referência especializados da assistência social, conforme preconiza a diretriz do SUAS, né? Então é um grande esforço. Foram chamados de concurso agora 38 técnicos, né? Já estão na fundação, já foram aprovados, já estão desenvolvendo as suas atividades, referenciados em regiões. Nós temos, pela pesquisa da URGS, né, a verificação de que a concentração da população de rua ela está se dando no entorno do centro. Então existe do governo federal um dos CREAS, esses Centros de Referência Especializados, que vão se ter equipes de abordagem, né, que hoje tem um apoio muito forte. Eu até enalteço um serviço que se tem na Fundação, que é do Albergue Municipal. Paulinho Rubem Berta, que trouxe uma série de dados ali que foram extremamente importantes para o nosso debate. Eu gostaria, primeiro, de dizer que a Câmara de Vereadores está no caminho certo, com a formação das comissões, com a discussão com a FASC, com os órgãos envolvidos. Mas eu queria fazer um pedido, principalmente aquelas pessoas que estão à frente de algumas ONG, que levam muitas vezes uma alimentação, uma roupa para essas pessoas embaixo de um viaduto, numa praça, uma marquise, que elas deveriam se juntar com as ONGs, principalmente aqueles que estão desvinculados, para fazer um trabalho mais consistente, que é muito importante o trabalho dessas pessoas, que são voluntárias. Se chegando junto à FASC, chegando junto às associações de moradores, as ONGs, para fazer um trabalho que dê continuidade, e não só mate a fome, mas que leve a autoestima e a recuperação dessas pessoas. E aqui cumprimentar a todos e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Agradeço também de forma especial a presença aqui do Carlos Fetz, que é diretor administrativo da FASC. Carlos, eu poderia até, claro, você quer fazer suas colocações, mas eu lembro encerrar com o telefone da FASC, onde a população pode entrar em contato para alguma situação. Olha, eu, na verdade, assim, eu acho que a gente pode pegar como referência um dos serviços que está funcionando muito bem. Ele tem atendimento dia também para a regimentação das demandas, tá? O 3346-3238 é o telefone do nosso albergue municipal. A população pode se dirigir a esse número, requisitando as demandas, né? E nós gostaríamos muito, Hélio, de agradecer a oportunidade, o vereador Manfro, o vereador Paulinho, o vereador Nilo, em dizer que nós temos um senso assim, de que a Câmara Municipal é uma parceria muito importante. Nós vemos todos os canais assim que tem, principalmente a representação da população, como meios para a gente conseguir ter mais efetividade nas ações. É importante que haja o olhar, que haja... O gestor ele tem que ter o compromisso de responder às demandas, porque ajuda inclusive a fortalecer a sua ação política. Eu acho que é fundamental esse cunho. Creio que na condição da criação dessa comissão nós tenhamos um respaldo muito bom para traduzir as coisas. O vereador Manfro fez uma colocação relativamente à questão de orçamento, da atenção que é necessária para a saúde e assistência, né? Nessa questão que em muitos casos ela é quase fronteiriça, e nós achamos muito importante e relevante que nós possamos realmente sensibilizar a todos assim, da importância que a assistência social tem para a manutenção da sociedade saudável. Muito bem. Mais uma vez, só repetindo rapidamente o telefone. 3346-3238. Muito bem. E agradecemos também aqui a presença do nosso vereador, Mário Manfro. Eu que agradeço, Hélio, a oportunidade, agradeço a presença, né, e o debate com todos os debatedores.